A doença celíaca atinge pelo menos 2 milhões de pessoas só aqui no Brasil. Ela é caracterizada pela dificuldade do organismo em absorver nutrientes como o glúten, o que causa reações como fortes dores abdominais, mas essa é apenas uma delas. A nutricionista Viviane Brasil está aqui com a gente hoje no JL1 e traz mais informações, explica para a gente tudo que envolve aí, né, a doença celíaca. Doutor, eu falei sobre incômodo abdominal, mas existem vários sintomas, né, dessa doença que devem ser observados. Exatamente. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. A doença celíaca, ela tem sintomas muito característicos de quem não tem uma boa digestão desse nutriente. Desse nutriente não, dessa proteína que está presente em carboidratos. É uma doença, inclusive, difícil da pessoa perceber, porque, de forma geral, além das dores abdominais, a pessoa pode ter diarreia crônica, pode ter uma prisão de ventre crônica, muitas gases, vômito, fadiga, um cansaço, além daquele cansaço normal da nossa rotina. E aí confunde com uma série de outras doenças. Exatamente. Né? As pessoas acabam normalizando, né? Acham que é apenas uma indigestão. Mas a doença celíaca, o que ela pode ocasionar, além de influenciar negativamente na tua produtividade do teu dia? Essa doença, ela acaba mexendo muito com a parte gastrointestinal. Se eu tenho o estômago, o intestino mais inflamado, eu vou ter uma dificuldade de absorver nutrientes. E a gente come para quê? Também para nutrir, principalmente para nutrir. Se eu tenho uma baixa absorção desses nutrientes, eu posso ter outras doenças. Até anemia, por exemplo. Anemia, eu posso desenvolver uma osteoporose, tá? Em casos mais graves, que não sendo tratada da forma correta, eu posso desenvolver um câncer de intestino. Pode influenciar na fertilidade, tanto de homem quanto de mulheres. Agora, doutora, para a gente entender, o que é a doença celíaca, o que é esse tal desse glúten, onde ele está, como é que é? O que a gente pode explicar para o pessoal de uma forma bem simples? A doença celíaca é quando eu não consigo, meu corpo não consegue digerir todos os alimentos que contêm o glúten. O que é o glúten? É uma proteína, vamos dizer que é um ingrediente que a gente encontra geralmente em maior parte dos carboidratos. Quem são esses carboidratos? Pães, pizza, bolo, aquela cervejinha, né? Bebidas alcoólicas como vodka, uísque. Então, se tem o glúten nesses alimentos, nessas bebidas, a pessoa não consegue digerir. Imagina só, é como se você tivesse com algo, um corpo estranho dentro de você. Eu não vou fazer essa digestão. Então, isso faz gerar todos esses sintomas, todo esse mal-estar. E é uma doença realmente difícil de ser diagnosticada, que precisa de um acompanhamento médico, de um gastro especialista em doenças intestinais, para que seja diagnosticada através de exame de sangue, biópsia, teste genético, endoscopia. Então, para poder ser tratada. Mas o mais importante disso é que, junto com o tratamento médico, é necessária a questão da alimentação. Só o tratamento medicamentoso não vai te afastar desses sintomas. Mas você pode viver muito bem tendo a doença celíaca, desde que você não faça a ingestão dessa proteína. Reaprender, né, a se alimentar. Exato. Tem pergunta aqui com a hashtag você no JL1. A Franci diz que a filha dela, de 12 anos, é celíaca e intolerante à lactose. 3 meses atrás ela apresentou sangue, né, nas fezes. A gastro disse que era devido à intolerância e não precisaria avaliar pela colonoscopia, sendo que o avô dela faleceu de câncer de intestino. Eu acredito que a França está preocupada. Qual seria a orientação para ela? Com certeza. A doença celíaca, ela pode ter um caráter genético e ela pode, inclusive, ser diagnosticada nos primeiros meses de vida, quando se inicia a introdução alimentar, mas também é muito forte na infância. De fato, tem que ser acompanhado por um gastro, né, fazer o exame e, de início, já afastar da rotina desta criança alimentos com lactose e alimentos com glúten. E também não é só não comer esses alimentos, o ambiente onde esse alimento é feito, o prato que ela come, se ela tiver realmente uma doença celíaca estabilizada, influencia aí para esse mal-estar e compromete o crescimento dessa criança, pode aí antecipar uma menstruação e ter uma série de complicações, desenvolver uma menopausa precoce, enfim, precisa realmente do apoio médico e nutricional. Doutora, a Priscila Magno disse que ela quer saber se a intolerância ao glúten causa, por exemplo, dor de cabeça forte,
náuseas, tonturas. Pode causar tudo isso. Mas a questão também é a gente não pode associar que esses sintomas a gente já autodiagnostique que seja intolerância ao glúten. Até porque tem duas situações, João. Tem a pessoa que é celíaca, que já tem a doença diagnosticada, e tem a pessoa que tem uma certa intolerância, mas que consegue comer. Aos poucos vai fazendo essa digestão, vai fazendo a eliminação desse antinutriente, né, para quem não consegue digeri-lo da forma correta. Doutora, a gente pode apresentar a doença celíaca em diferentes fases da vida ou ela já é de nascença? Como é que funciona isso? Ela pode ser genética. Quando já tem um caso, como o da primeira pergunta, que já existe uma doença de câncer no intestino da família, a atenção para essa alimentação tem que ter realmente mais cuidado. Ela pode ser diagnosticada nos primeiros meses de vida, mas também na fase adulta. Até porque o estresse, o cansaço, a rotina, a alimentação de comidas mais industrializadas podem influenciar para desenvolver mais rápido, aparecer mais rápido esses sintomas, entendeu? Tem uma pergunta aqui na hashtag, vamos dar uma olhada? Sobre a questão da doença celíaca, se ela pode existir sem sintomas gastrointestinais. O Mike quer saber. Existe sim essa possibilidade. Inclusive, se for fazer um teste genético, um exame de sangue, você pode identificar que lá você não tem, identificar que lá você encontra a falta dessa enzima digestiva, mas não apresentar esses sintomas. Se você não apresenta os sintomas, o que eu recomendo? Exame a cada 6 meses, uma vez por ano, principalmente se já tiver um diagnóstico desse na família. Então, a prevenção é sempre a melhor questão, porque eu não preciso esperar sentir esses sintomas para já fazer exame de precaução realmente, mas eu posso sim. O Astor está perguntando aqui se a intolerância, por exemplo, à lactose, pode ser confundida com a doença celíaca. Pode, porque os sintomas se assemelham. Tá? Então, essa questão, e cada vez mais a gente vê pessoas reclamando que come leite, eu sou intolerante à lactose, come leite, mas nem sempre, João, é só aquela lactose, é só a indigestão da lactose. Muitas vezes, a pessoa já tem uma rotina alimentar que não favorece essa digestão. Isso também, se eu estou com o estômago mais inflamado, não como bem, mastigo muito rápido, estou sempre na pressa, eu já vou contribuir para essa inflamação. Se cair a lactose, vai causar um maior incômodo. Aí a pessoa associa única e exclusivamente à lactose. Doutora, muito obrigada. Daqui a pouco a gente segue conversando, tirando ótimo. Mais dúvidas do pessoal de casa. E a gente segue aqui com o nosso quadro Fala Saúde. Hoje estamos falando sobre a doença celíaca, doença causada pela intolerância ao glúten. Quem nos ajuda aí nesse importante momento de compreender os problemas e como diagnosticar essa doença é a nutricionista Viviane Brasil. Doutora, a gente tem algumas perguntas aqui, vamos priorizar o pessoal de casa. Tem uma moça que está dizendo que o namorado dela tem alergia a glúten, está tendo dificuldades com a alimentação devido à dificuldade de acesso aos alimentos sem o glúten. O que a senhora orienta para a adequação dessa alimentação? Essa dieta é cara? Essa é a principal dificuldade, porque a pessoa tem um histórico de se alimentar de uma forma. De repente, começa a ter os sintomas desagradáveis e tem que mudar de uma vez por todas essa alimentação. E o glúten, ele é encontrado nos carboidratos, como eu falei, nos pães. Hoje a gente já encontra muitos produtos. A indústria alimentícia tem ajudado muito nesse sentido. Então, pães, massas, macarrões sem glúten. Então, qual é a sugestão? Comprar tudo à base de arroz, sempre olhar as embalagens. Inclusive, existe lei federal que obriga a indústria alimentícia a informar caso nesse produto tenha traços de glúten. Então, não é caro. Porém, o nosso costume alimentar, hoje em dia, cada vez mais está para o industrializado. Se a gente aprender a comer mais legumes, mais frutas, desembalar menos e descascar mais, a gente vê que essa alimentação ela pode ser mais barata do que está frequentemente com a pizza, com sanduíche, com bolo. Boa dica. E tem uma pergunta aqui com a hashtag você no JL1 também, pessoal de casa participando hoje. A Mônica Lisboa, a manipulação do glúten também é contraindicado para os celíacos? Quem é celíaco não pode ter contato com glúten. Inclusive, a cozinha tem que ser descontaminada. Então, se você tem intolerância a glúten, nem o prato que você come pode ter sido manipulado, um trigo, um bolo que tenha o glúten. Então, ainda assim mesmo que manipulado, tem que ser evitado.
A gente tem uma participação aqui muito interessante, que é de um telespectador que diz que tem 61 anos e foi um doente celíaco assintomático até os 57. Foi quando ele padeceu de uma dermatite, inicialmente tratada como uma escabiose. Somente depois de uma biópsia, de uma dessas erupções e de exames complementares, ele chegou a esse diagnóstico. Então, isso também é um sinal de alerta para as pessoas observarem, doutor. Exatamente. É um sinal de alerta, precisa ser identificado, diagnosticado por um médico, João. E o que é mais importante, esses sinais, a gente tem que parar de normalizar os incômodos. Então, o gases excessivo, as dores abdominais após alguma alimentação precisa ser investigado. E ela pode sim surgir esses sintomas na fase adulta, que você já construiu um histórico alimentar e é mais difícil de ter essa nova adaptação com relação à alimentação. Como o intestino, ele diminui a sua parede para absorção de nutrientes, pode gerar doenças como a dermatite, por exemplo. Tem pergunta aqui com a hashtag você no JL1, de novo, olha aqui. O glúten interfere em problemas de pele? Essa pessoa aí, né, no caso a Ana Paula, tem psoríase e percebe que toda vez que ela corta o glúten, minhas crises na pele diminuem drasticamente. Queria saber se tem alguma associação. Para quem não digere o glúten é exatamente tóxico para aquele corpo. Então, se você continua fazendo uso, ele vai inflamar cada vez mais o teu corpo. Ele acaba sendo uma doença autoimune, tá? Então, isso vai ocasionar, para quem já tem a predisposição de doenças autoimunes, uma maior inflamação e um incômodo. Doutora, tem uma pessoa aqui que está dizendo que se alimenta, na verdade é o Fabrício lá do Sideral, se alimenta e rapidamente ele já sente fome. Ele queria saber se isso também pode ser um indício de alguma doença relacionada a essa questão da doença celíaca, de alguma intolerância? Sentir fome, não. Na verdade, quem tem a intolerância ao glúten costuma diminuir esse apetite. O que a gente precisa entender nesse caso é o que foi essa alimentação. Como que ele comeu? Foi muito rápido? Ele teve uma mastigação adequada? O que que tinha nesse prato? Tinha proteína? Tinha uma carne? Tinha um frango? Tinha um ovo? Então, a quantidade do que ele comeu seria o suficiente? Qual o gasto energético dessa pessoa? Então, uma pessoa que tem uma atividade que se movimenta muito, não fica muito tempo sentado, então a gente teria que entender um pouquinho mais, mas não está associado a ficar com fome logo depois que come, a intolerância ao glúten. Doutora, para a gente encerrar, a última pergunta, a doença celíaca não tem cura, mas dá para conviver bem? A doença celíaca não tem cura. Ela é uma doença autoimune e você vai viver muito bem tendo essa doença desde que você faça a exclusão do glúten, de todos os alimentos que contêm glúten do seu dia a dia. Agora, as pessoas têm também, né, aquela ideia de que vão gastar muito, que é uma dieta elitista, que é caro, e não é bem assim, vamos reforçar. Não, não é bem assim. O glúten você não vai encontrar ali na batata. Então, um purê de batata, no jerimum, em tudo que vem da terra ali, de legumes, você não encontra o glúten, por exemplo. Então, aí a gente já desmistifica essa questão de ser uma dieta cara. Muito obrigado pelas informações. Muito obrigada, obrigado pela sua presença João. aqui. Muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigada.